Muito boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos que estejam aqui presentes no momento e todos aqueles que estão assistindo, bem como que venham assistir em qualquer outro momento, em qualquer outro dia. Nossa imensa gratidão pelo comparecimento de todos, encarnados e desencarnados. Hoje é dia 2 de setembro do ano de 2025. Eu sou Carmen, eu estou falando da Casa Espírita Irmãos Ilcim e Fabiano, da cidade de Carapicuíba, na Grande São Paulo. Eu quero iniciar hoje, como sempre eu faço quando eu não esqueço, com uma oração, né? Com uma oração principalmente de agradecimento por mais um momento, por mais um dia, por mais uma oportunidade. Independente das nossas dores, sofrimentos, tristezas, mágoas, mas ainda estamos aqui. E enquanto estivermos aqui, temos a oportunidade de estar melhorando, nos consertando, ajudando, né? Então vamos fazer a oração para iniciarmos a nossa preleção. Vamos primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma vez nessa casa abençoada, por estarmos unidos em pensamentos de amor, de caridade, emanando paz e luz para todos aqueles irmãos que não puderam estar presentes, por motivo de trabalho, por motivo de doença, por motivos que até eles mesmos desconhecem. Mas que nós, que aqui estamos, sabemos que o que nos une é a paz de Jesus e o amor de Deus. Gratidão, Senhor, pela vida, pela minha família, pela minha saúde física, mental e espiritual. Obrigada por estar sempre comigo, orientando, guiando, conduzindo pelos caminhos do bem, da responsabilidade, do compromisso, dos mais belos exemplos deixados pelo Cristo. E assim, terminamos a oração pedindo pela vossa compaixão, vossa paz e proteção para conosco hoje e sempre, e que assim seja. Amém. Hoje, eu quero contar uma experiência que eu passei há 2 semanas atrás, que é aquele dia que as coisas acontecem que você não está programado, né? Eu creio que a maioria de vocês aqui, lógico, tem uma vida organizada, sabe o horário que tem que se levantar todo dia, obrigações, atividades, né? Função, cuidar de filho. E eu também sou exatamente assim, né? Horário para tudo, horário para isso, horário para aquilo, vir na casa na terça-feira, cumprir a minha obrigação de trabalho, aqui vir também receber a bênção, ir trabalhar na escola e volta e faz isso, faz aquilo, como todo ser humano. E aí, de repente, você é acometido por uma surpresa extremamente desagradável, mas necessária e que está no caminho de todos nós. No dia 18, na segunda-feira de agosto do dia 18, por volta das 5:30 da tarde, eu recebo um telefonema que a minha irmã mais velha havia falecido. E aí muda toda a trajetória daquilo que você se organizou para fazer na terça-feira, né? Então na terça eu me levanto de manhã, eu tenho um outro compromisso em outra ONG, aí eu tenho meu evangelho a 1h da tarde em casa, eu tenho depois, eu venho para cá. Então você tem todos nós aqui temos uma organização. E aí e agora, né? E agora, aviso lá que eu não vou, que hora que vai ser enterro, como é que estão as coisas, e vem famílias, né? Os parentes vêm do interior pro velório, pro enterro, e aquelas... E eu fiquei, meu Deus do céu, primeira coisa, né, foi avisar os parentes, né? E depois organizar a minha vida, para receber os familiares que vinham do interior, para ver o que eu ia fazer do meu dia seguinte, porque eu tinha uma ONG que eu ajudo de manhã, que eu tenho aqui à noite, e eu tenho o meu evangelho a 1h da tarde em casa. E a minha irmã seria sepultada exatamente às 1h30. Então, eu já sabia que a primeira coisa era conversar com a espiritualidade e falar: olha, irmãos, amanhã a gente vai mudar o horário, tá? Vai ser às 8 da manhã.
por causa disso, assim, assado, que eles sabiam melhor que eu. Mas e aquela dúvida? E aí, eu vou depois para a associação? Não vou para a associação? Eu estou de luto, eu estou triste, eu estou chorosa, eu estou... Meu Deus, né? Você fica sem saber, e além do que, não dependia só de mim. Eu dependia dos trâmites, né? Que os filhos dela estavam providenciando. E a chegada dos meus parentes, que costumam ficar na minha casa, e depois os parentes vão embora, eu tenho que ficar com eles à noite, aquelas coisas todas que eu acredito que todos nós aqui já passamos. E por que eu estou contando tudo isso? Porque exatamente nessas dúvidas é onde eu busco nas orações a intuição para saber o que fazer. Porque a gente faz muita coisa errada, porque faz as coisas compulsivamente. Nós somos agitados, a gente se perde e existe toda uma espiritualidade que nos acompanha, que está conosco. É o anjo da guarda, é o guia, é o mentor, não sei como é que vocês chamam, né? São os parentes que já desencarnaram há muitos e muitos anos, que também já têm autorização de estar vindo nos acolher, nos apoiar, acalmar, orientar. E aí, o que acontece? De manhã, quando eu fui fazer o meu evangelho às 8 da manhã, pela primeira vez eu fui intuída a pegar esse livrinho para fazer a oração. Nunca usei esse livro. Esse livro é meu livrinho de cabeceira, com as orações, de vez em quando eu pego, mas normalmente por evangelho eu uso outros livros, né? Tenho na estante e sempre sou intuída a pegar o Pão Nosso, Linha de Luz, o Evangelho segundo o Espiritismo. Agora estou com outro maravilhoso que tem trazido textos muito bons sobre Madre Teresa de Calcutá, sobre umas psicografias dela, né? E aí de repente me vejo, olha, é esse livro que você vai ler hoje. Arrumei a mesa, tudo para fazer a oração, e olha só a resposta, né? Olha só a orientação que me veio, se eu vinha ou não trabalhar aqui à noite, se eu ia ou não, como receber depois os parentes, fazer o que com eles, se iam dormir em casa, se aquelas coisas de família, né? Família grande, que a minha família é muito grande. E aí veio no Vigiai e Orai, por que não fez? O homem perde muito tempo sobre a terra. Estaciona por longos anos à margem da estrada que lhe compete percorrer. Distancia-se de suas possibilidades. Vê passar a juventude. A minha irmã faleceu com 85 anos de idade. Assiste ao declínio das forças físicas. Prepara-se a vida inteira quase para o que nunca fará. Quando acorda do seu estado letárgico, os seus dias no corpo escasseiam. Não tem mais vigor de outrora e a paisagem em torno já não é a mesma. Quer retroceder, correr atrás do sonho que agora observa pelo retrovisor da existência. Mas não pode. Lamenta-se inutilmente. Por que não fez no exato momento em que tomou consciência da necessidade de fazer? Olha que lição. Num dia em que você está exatamente sob a reflexão do que fazer quando uma vida já terminou aqui. Ela cumpriu a missão dela. Lógico que a gente ficou triste, lógico que eu chorei, lógico que eu ainda me emociono. Mas a lição vem me dizer exatamente, a missão dela acabou. Ela voltou para a pátria. A minha não. A minha responsabilidade continua. Por que não fazer? O próprio título, né? Por que não fez? Então você não precisa estar questionando. E agora que eu faça sempre aquilo que o Cristo faria. Observe o seu comportamento para tudo aquilo que você tenha que tomar uma atitude e resolver dentro do que um cristão tem que fazer.
Um cristão tem que continuar a sua tarefa. O cristão, ele deve, uma vez que ele acredita e leva consigo todos os exemplos de Jesus, ele tem que atuar tal qual. É óbvio que nós não vamos nos comparar a um Cristo, mas nós temos que agir dentro dos ensinamentos dele. Erramos? Erra muito, erra sempre, porque é errando que você vai aprendendo o que é certo. Você vai se melhorando nesse sentido. Você erra continha agora, amanhã você acerta, porque você entende o processo. E o processo da vida, enquanto estivermos aqui na Terra, é esse. É fazer, é agora. Por que não fez? Então, se eu não faço, se eu não venho, se eu não me dedico, porque está doendo aqui ou está doendo ali, que foi a lição de hoje do Evangelho, as dores que nos seguram, né? As dores que nos... hoje não dá, meu pé está latejando, melhor eu ficar em casa. Não. Vai fazer a sua obrigação. A hora que você estiver aqui com o pé latejando, os irmãozinhos estão aqui já ajudando, benzendo, tirando, expurgando o que tiver de ruim. Por quê? Porque aqui é uma casa onde nós encontramos essa espiritualidade, principalmente da medicina, da área médica, da corrente do Dr. Bezerra de Menezes, para nos ajudar. E nessa corrente não estão só os irmãozinhos que cuidam da parte física. Nós temos a área da medicina, ela abrange tudo. E que dirá o espiritual. Então se você... E eu estava triste na terça-feira, quando eu sepultei a minha irmã 1h30, 2 horas da tarde, e à noite estava aqui, com a palestra maravilhosa da Gil, né? Falando de dores, de dúvidas, de problemas, de como enfrentar e como entender. E é isso aí. E sabe como é que você entende? Enfrentando. Vá lá e faça. Vá lá e cumpra a sua parte. Porque ali você vai ter as respostas. Onde? Na casa onde Jesus habita. Aonde você tem irmãos que estão todos aqui na mesma boa intenção, de um ajudar ao outro com as orações. Porque vocês não estão só aqui agora para si. Com certeza, independente da sua dor, da sua angústia, do seu mal-estar, você também está aqui mentalizando um irmão que está doente em casa, o seu patrão, ou alguém que você viu na rua hoje passando uma necessidade, alguém que está triste ou que está sofrendo, ou até mesmo para se melhorar, para que você viva melhor dentro da tua casa em família, para que as coisas não percam o controle. E para mim é uma gratidão imensa estar aqui e contar com todos vocês, sempre, todas as terças-feiras, e mesmo quando não estão, eu tenho certeza que a maioria já sente de não estar aqui naquele dia por algum motivo e também se concentra e entra em sintonia conosco. Muitíssimo obrigada a todos vocês pelo comparecimento hoje. Muitíssimo obrigada a todos vocês por terem estado aqui há 2 terças-feiras atrás, quando eu estava fragilizada. Isso ajuda, isso alimenta, isso fortalece. Porque a oração de cada um, somada, é uma revolução imensa no nosso espiritual. Fortalece a nossa fé, nos envolve com tanto amor e carinho, que faz você levantar amanhã de novo, e de novo, e de novo, para enfrentar todos os dias. Com doença ou não, com dinheiro ou não, com problemas de relacionamento ou não, mas levante sempre, cabeça erguida, siga sempre. E esse é o meu recado de gratidão a todos, e que a paz do Cristo esteja entre todos vocês, assim como está no meu coração.
Muito obrigada. E que agora vamos ficar com o seu Nelson, que é outro também que sabe falar bem, para nos envolver com tanto carinho. Às quintas-feiras, viu, gente? Venham. Venham ouvir o seu Nelson, venham participar, porque só vem os jovens de quinta-feira. Eu, a Neuza, o seu Nelson e o seu Antônio. Só as crianças. Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Se somar a idade dessas crianças, Matusalém perde. Muito boa noite a todos. Boa noite. Sejamos todos muito bem-vindos mais uma vez a esta casa e com muita alegria no coração. Minha gratidão também pelo convite que me foi feito para estar hoje aqui falando e por todos os dias de trabalho que a casa me oferece. Então vamos hoje falar um pouquinho sobre o despertar da consciência espírita. É mais ou menos uma sequência do que a dona Carmen falou. Parece até que nós combinamos. O nosso objetivo, o despertar da consciência espírita, abordando os princípios fundamentais do espiritismo, seu impacto no desenvolvimento espiritual e na forma de ver o mundo e a vida após a morte. Quando nossa consciência ela desperta, até muitas vezes, enquanto nós estamos em alguma outra religião ou doutrina, que nós não temos o despertar da consciência, nós ainda aceitamos muitas coisas que nos falam, ou por necessidade ou por omissão de buscar algum conhecimento. Mas quando nós temos o conhecimento espírita, essa consciência ela abre um leque de 360 graus na nossa mente e já passamos a não aceitar mais algumas coisas que querem nos impor, querem nos dizer. Então, nós começamos a manifestar o nosso despertar dessa consciência. E esse despertar da consciência, ele vai bem aquém das palavras, né, ou dos estudos. Ele está no nosso interior. Esse despertar, ele é de fora para dentro, de dentro para fora. Porque enquanto nós estamos somente assimilando ou conhecimento ou religião, nós estamos acumulando no HD interno tudo aquilo que nós temos. Mas quando nós começamos a nos conscientizar das necessidades de melhoramento que o Espiritismo nos traz, nós começamos a colocar para fora todo aquele aprendizado e colocar ele para fora justamente em benefício nosso e do nosso semelhante. Nós conseguimos exteriorizar virtudes que até então ainda estavam acobertadas no nosso ser. Começamos a nos policiar muito mais em relação às nossas imperfeições. Esse despertar ele vem justamente para isso. Passamos a compreender melhor a vida, mesmo após a morte. Porque o Espiritismo é uma doutrina que ela matou a morte. A morte não existe. O túmulo é simplesmente um local onde acontece a transitoriedade do plano físico para o plano espiritual. Não é porque eu desencarno hoje que do outro lado eu serei santo, serei anjo, não. Eu levarei comigo todas as minhas virtudes e todos os meus defeitos também. A mesma maneira que eu sou aqui, eu serei do outro lado também. Então, se quiser ter uma boa morte, faça o bem. Aí nós vamos ter uma boa morte. Definição de consciência espírita. Consciência de si mesmo como o espírito imortal em constante evolução. Porque essa consciência, ela vem daquele germe que Deus colocou no nosso ser, quando nós fomos criados, princípio inteligente ainda, lá nos primórdios da nossa criação, quando Deus nos colocou nesse planeta, ou no mundo, né? Porque muitas vezes nós não saímos desse planeta e viemos de outro para cá. Naquele planeta que nós fomos criados, Ele já colocou na nossa consciência a existência dEle. Todas as leis divinas e naturais já estão no nosso ser. Muitos erros nós cometemos hoje por imprudência nossa, por falta de racionalidade,
Porque nós sabemos tudo que é certo, o que é errado, nós sabemos tudo. Essa lei está gravada no nosso consciente e inconsciente. Então é importante essa consciência despertar para que nós possamos mais rapidamente colocar em prática esses ensinamentos que já vêm conosco e os que nós adquirimos ainda aqui. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que o que nós estamos fazendo hoje aqui, essa reunião, nós já fizemos muitas outras vezes em muitas outras religiões diferentes. Nós estamos reunidos aqui hoje novamente porque nós não aprendemos a lição ainda. Então precisamos recapitular. E essa recapitulação muitas vezes é um pouco dolorosa. Ela traz um pouco de dor, ela traz um pouco de sofrimento, apesar que o sofrimento ele é opcional. Então, e essa dor que nós trazemos muitas vezes é realmente para o nosso melhoramento, é para nós compreendermos, né? Porque os obstáculos que aparecem no nosso caminho, a maioria deles são oportunidades de aprendizado, de melhoramento, de evolução, e assim nós vamos nos conscientizando. E essa percepção de que a vida vai além da matéria física, envolvendo uma dimensão espiritual. Devido a essa dimensão espiritual, nós temos o Livro dos Espíritos hoje, que é justamente perguntas e respostas. 1019 questões que o Kardec fez para os espíritos, recebendo as respostas em relação àquele questionamento. Então, por isso que nós, espíritas, acreditamos piamente na vida após a morte. Aliás, na vida após essa vida, não é? Então, nós acreditamos piamente por causa disso. Porque nós temos informações do plano espiritual que a vida ela continua, tá? Existe filme, existe inclusive livros também, né? Que chama-se A Vida Continua. Então é importante que nós entendamos que ela não se estagna aqui. O que perece é o nosso corpo físico, porque nós precisamos renovar essa matéria. E essa matéria é tão importante ser renovada, porque a cada encarnação nós recebemos o corpo físico que nós precisamos para a nossa evolução na atual encarnação. Por isso que não adianta eu reclamar se eu sou gordo, se eu sou magro, se eu sou alto, se eu sou baixo, se eu sou pobre, se eu sou rico, se eu sou preto, se eu sou branco, se eu sou índio, se eu sou japonês. Não adianta eu reclamar, porque eu recebi esse corpo, porque é dele que eu vou precisar para a minha evolução. Eu tenho muito a aprender dentro desse corpo físico. Então, todos nós somos assim. Nós temos as nossas provações, nossas expiações, as nossas missões também, tá? Então recebemos o corpo que nós necessitamos. Pessoal, é interativo. Se alguém quiser participar, falar alguma coisa, fique à vontade, tá? Por favor. Ó, tá cheio de gente lá no fundo, louco para responder. A doutrina espírita, ela foi codificada por Kardec no século XIX. A doutrina se baseia em 3 pilares: ciência, estudo dos fenômenos espirituais; filosofia, reflexões sobre as questões existenciais; e moral de cunho religioso, princípios morais e éticos que orientam o comportamento humano. A ciência nossa, ela está no livro dos médiuns. A filosofia está no livro dos espíritos. E a moral de cunho religioso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, são 5 livros no total, mas esses 3, eles são os mais importantes para o nosso conhecimento. Para nós adentrarmos no Espiritismo com um pouco de conhecimento, esses 3 livros são os principais, né? Porque depois aí entra a Gênese, entra o Céu e o Inferno, e ainda tem outros aí no meio, aí, né? que é o Espiritismo, obras póstumas depois, mas esses 3 aqui são essenciais. O processo do despertar. A consciência espírita desperta quando o indivíduo começa a questionar a realidade material e busca respostas para temas como reencarnação, vida após a morte e evolução espiritual. No momento que nós começamos a questionar essas situações, nós estamos fazendo o quê? Estamos filosofando. Né? A reencarnação é a coisa mais importante que Deus colocou na nossa vida. Porque Deus não é aquele pai vingativo que castiga. Não.
Ele não perdoa nossos pecados, porque ele nem se ofende com o que nós fazemos, porque quando Ele nos colocou aqui, Ele sabia que nós íamos acertar, mas iríamos errar muito mais do que acertar. Ele não se preocupa com isso. Então, o que Ele faz? Ele nos educa, dando novas oportunidades em outras reencarnações para voltarmos e reparar os erros que nós cometemos em encarnações anteriores, em buscarmos nos reconciliarmos com aqueles adversários, aqueles desafetos que em outras encarnações nós estivemos juntos, e hoje eles voltam em outros corpos, assim como nós também, para nós nos aproximarmos e reconciliarmos, nos perdoarmos, para podermos crescer e evoluir juntos. Os princípios fundamentais do Espiritismo, a reencarnação, como nós falamos agora, né? Reencarnar é importante, é necessário para que nós possamos reparar os erros cometidos lá atrás, possamos vir para auxiliar algum ente querido que nós que reencarnou, nós nos propomos lá para vir aqui para auxiliá-lo como uma missão, né? Então, a crença de que o espírito é imortal e retorna à Terra em diferentes corpos com o objetivo de aprender e evoluir. Diferentes corpos, como eu disse no início, né? Cada um recebe aquele corpo que necessita daquela encarnação para o seu crescimento evolutivo, para o seu desempenho, seu desenvolvimento, né? Então, isso é importante. Uns vêm com uma sapiência enorme, outros vêm um pouco debilitado, para que ele possa... E é necessário que aconteça esse balanceamento, porque a pessoa, quando ela é muito intelectualizada, ela se acha Deus. A humildade cai lá no chão. Então, numa das encarnações, ela vem sem condição de se intelectualizar, para que ela possa evoluir moralmente. Porque intelectualidade e moralidade não andam juntas. Mas ela precisa estar próxima. Tá? Não pode ter uma distância muito grande. Então, nós somos privados, muitas vezes, de nos intelectualizar para podermos evoluir a nossa moralidade. Isso que é importante que nós compreendamos, não é? Não é castigo de Deus, não é o meu pai não tem dinheiro para pagar uma faculdade para mim, não é não, já é um programa já que acontece para que nós possamos abaixar o nosso nariz, né? Quebrar a crista, como dizia minha mãe, quebrar a crista e andarmos no caminho da retidão. Cada existência é uma oportunidade para corrigir erros passados e aprimorar virtudes. Se nós fizermos uma pergunta aqui, para alguém falar 5 defeitos que tem, eu garanto que em menos de 10 segundos, cada um arruma 5 defeitos. Mas se pedirmos para dizer sobre 5 virtudes que tem alguns que não vão nem conseguir apontar as virtudes que tem. Porque nós estamos tão acostumados a apontar erros dos outros, ou os outros apontando erros nossos, que nós esquecemos as virtudes que nós temos. Elas ficam em estado dormente no nosso ser. Fica muito difícil. Eu digo isso porque numa outra casa espírita que eu dou curso, eu estava dando aula no Básico 1 e tinha uma moça na terceira fileira, tinha uns 60 alunos mais ou menos na classe, e a aula era sobre vícios e virtudes. Aí falei uns 15 minutos mais ou menos, de repente eu apontei para a moça e falei assim, por favor, me diga 5 defeitos que você tem. Ela não gastou 10 segundos para falar 5 defeitos. Eu falei, que maravilha, você tem uma memória. Aí continuei dando a aula e tal. Daí uns 15 minutos mais ou menos, eu perguntei de novo para ela, agora me fala 5 virtudes. Ela, e não conseguiu falar 5 virtudes que ela tinha. Veja só, nós estamos tão acostumados com os defeitos e com os erros, que fica tão fácil para exteriorizar. Mas, quando se fala das nossas virtudes, nós não conseguimos exteriorizar. Será que eu sou bom? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? E nós ficamos no será, e não conseguimos exteriorizar. Eu tenho até uma historinha sobre isso. Como o mundo anda em fila indiana, nós carregamos conosco 2 mochilas. Uma no peito e outra nas costas. E nós vamos ali em fila indiana. Eu vou olhando para a mochila do meu peito, está aqui as virtudes. Nossa, você é bondoso, você é o cara, você é caridoso, e blá blá. E eu olho nas costas do meu amigo, e você é maledicente, você é preguiçoso, você é invejoso, você é ciumento. E fica muito fácil para mim olhar minhas virtudes e apontar os defeitos dele, né? Só que chegou um momento que o conhecimento que nós temos
já é suficiente para nós trocarmos essas mochilas de posição. Para quando andarmos essa meridiana, nós olharmos no nosso peito e vermos os nossos defeitos, para buscar corrigi-los. E nas costas do nosso irmão que está à frente, enxergarmos as virtudes que ele tem. E exteriorizar essas virtudes. Porque nós dificilmente fazemos isso, né? Em casa, se a esposa põe um pouco mais de sal na comida, nós brigamos, reclamamos. Se põe menos, nós reclamamos. Se ela põe vinagre na salada, a gente acha ruim. Se ela coloca limão, não estava bom, o limão estava passado. Então, quer dizer, nós sempre estamos aí, nós somos eternos reclamões. Mas, ao invés de falar, meu bem, que maravilha você fez, amanhã você vai fazer melhor ainda, você vai colocar um pouquinho de sal a menos, aí vai ficar melhor. Então, mas nós não fazemos isso, nós reclamamos, não. E nós esquecemos que ela também teve um dia conturbado, assim como nós. Talvez até mais conturbado que o nosso. Mas nós reclamamos, somos eternos reclamões. Então, o que é importante que nós entendamos é justamente isso. Cada existência é uma oportunidade para corrigir erros passados e aprimorar virtudes. Aprimorar nossas virtudes. Em relacionamento, em família, no nosso local de trabalho, na casa religiosa que nós frequentamos, porque não vai pensar que as pessoas que nós encontramos aqui na casa espírita são diferentes daquelas que nós encontrávamos numa encarnação anterior, lá no budismo, lá na igreja evangélica, elas são as mesmas pessoas, só trocaram a roupa. A roupa é o corpo físico. E hoje nós estamos nos encontrando novamente. Estamos aqui para aprender, para evoluir, para crescer juntos. E junto com a encarnação vem a lei de karma a lei de causa e efeito, né? O karma, tem a karma. O entendimento de que todas as ações têm consequências. Tudo que eu fizer de bom ou de ruim para o meu semelhante, receberei com o mesmo peso e medida que eu fiz. Jesus não disse? Não julgueis para não seres julgados. Porque todo julgamento que fizerdes será reposto a você também. E nós, muitas vezes, nós esquecemos disso, né? É muito fácil eu falar do outro e tudo mais, mas eu esqueço, né? Quando eu aponto um dedo lá, eu tenho 3 apontados para mim aqui e tenho um apontado para Deus lá em cima, ó. Ele está vendo tudo. Então, tomar muito cuidado com esses apontamentos que nós fazemos. O que fazemos, pensamos e sentimos hoje molda o nosso futuro, tanto nesta vida quanto em vidas futuras. O que nós fizemos até ontem, nós não podemos corrigir. Tá? Até tem uma frase do Chico que eu admiro muito, né? Não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos começar agora para fazer um novo fim. Só que esse voltar atrás para fazer um novo começo, ele não quer dizer voltar na nossa infância. Ele está se referindo nas nossas encarnações pretéritas, lá no começo, quando nós começamos a errar. E começar agora para fazer um novo fim, também não é nessa encarnação. É daqui milênios aí, para nós melhorarmos, lá na frente nós temos o regozijo de tudo isso daí. Então é importante que nós entendamos isso. Mas nós podemos sim começar agora para fazer um fim melhor. Porque quanto antes eu me tornar uma pessoa de bem, menos sofrimento eu terei pelo meu caminho. Minhas responsabilidades, elas são em relação a mim. Não adianta eu querer mudar minha esposa, meu filho, meu neto, ou seja lá quem for, meu genro, e esquecer de mim. Eu não vim aqui para mudar ninguém, eu vim aqui para mudar a minha pessoa. Nós estamos num planeta Terra, aqui é um planeta escola, um planeta hospital, um planeta prisão. Quem é o doente aqui sou eu. Eu preciso do remédio, eu preciso desse hospital. Eu costumo dizer para as pessoas que eu dou aula nos cursos, eu falo o seguinte, não vai pensar que eu venho aqui dar aula para vocês porque eu sou bonzinho não, viu? Eu não venho aqui por causa de vocês, eu venho aqui por minha causa. Porque quem precisa desse remédio amargo sou eu. Eu que preciso ficar lá nos livros, na internet, estudando, pesquisando, para chegar aqui e falar para vocês. Então esse remédio amargo, quem precisa sou eu. Agora vocês têm o livre-arbítrio. Podem optar em ouvir e colocar em prática o que eu digo ou não. Mas eu preciso passar esse remédio para vocês. Então é assim que funciona. Quando nós chegamos aqui, os trabalhadores da casa espírita, nenhum trabalhador da casa espírita está num patamar tão alto que vocês se sintam inferiores. Não, nós somos todos iguais. Nossas responsabilidades são maiores porque nós assumimos compromissos maiores. Então nós chegamos num ponto que nós precisamos trabalhar. E o trabalho que nós fazemos, beneficiamos sim as pessoas que vêm aqui, mas o maior benefício é nosso.
Porque nós estamos trabalhando no nosso interior. Estamos deixando a arrogância, estamos deixando a prepotência e estamos trabalhando com humildade. Nem que seja por alguns minutos no dia, nós estamos nos tornando humildes. Já é um grande passo. É um passo hoje, um pouquinho amanhã, e assim nós vamos melhorando a nossa caminhada. A existência de espíritos e a mediunidade. A comunicação com o plano espiritual, através de médiuns, permitindo o intercâmbio entre os dois planos. Né? Essa é a lei da reencarnação. Né? Nós, ora estamos aqui, ora estamos lá. Então essa comunicação ela é muito importante, porque nós recebemos informações de lá, recebemos conselhos, puxões de orelha, né? Principalmente quem trabalha em mesa mediúnica, na casa espírita, sabe. Não vem só doce de lá não, vem fel também, uns puxões de orelha aí que muitas vezes arrasta a gente. Então, nós precisamos compreender isso. O plano espiritual, o mentor, ele não chega e passa a mão na cabeça do, meu filhinho, você é maravilhoso, como eu gosto de estar próximo de você. Não, mentor que elogia não é mentor não, hein? É espírito malfazejo, ele está ali com uma intenção. Não aceite esses elogios, não, que é mentira isso aí. Ele vem, na hora certa, ele é rígido, enérgico, e ele vem para puxar a orelha. Tá? Eu tenho até uma experiência também lá na outra casa que eu trabalho. Era dia 23 de dezembro, nós íamos parar e voltar somente em janeiro. Naquela manhã, era 7 horas da manhã o trabalho mediúnico, nós éramos em 12 médiuns, só foram trabalhar 4. Aí o que acontece? Muitos espíritos precisavam passar mensagem, mas só tinha uma médium que era psicofônica. Aí ela começou a dar psicofonia ali e tudo mais, e ela deu 3 psicofonias, daí eu falei, pode parar, porque mais que 3 vai sobrecarregar ela, não vai ser bom. Bom, aí pararam lá e tudo mais, aí conversamos um pouco a respeito do trabalho do ano, aí quando foi no finalzinho, um dos trabalhadores lá, que ele era um dos dirigentes também lá, ele falou assim, meu irmão, você que é o nosso mentor aqui, nós gostaríamos de receber uma palavra de conforto, de consolo, né? De gratidão pelo trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui na casa e tal, né? Puxa vida, eu fiquei até vermelho de vergonha, mas não deu para outra, foi um tapa no meio da orelha. A médium fez. Quer dizer que vocês querem elogio pelo trabalho de vocês? Principalmente você, meu irmão, que a cada mês tem 4 trabalhos, você falta 2? Você mais falta do que vem no trabalho? Você também, o que vocês estão querendo e tudo mais? Vê se vocês, se vocês se coloquem em seus lugares e o ano que vem faltem menos no trabalho, porque muitos irmãos deixaram de ser atendidos por incompetência de vocês. E eu fui fazendo assim na mesa, quase que eu cheguei com a cara no chão. Bom, acabou o trabalho, saiu, ninguém falou nada, tudo no vermelho, fomos embora. E é assim que funciona, eles não vêm para elogiar ninguém, não, eles vêm para puxar a orelha no momento que precisa. E é isso que acontece. Um dia, se vocês fizerem os cursos da Casa Espírita, vocês forem trabalhar numa mesa mediúnica, vocês vão perceber tudo que eu estou falando para vocês aqui. A prática da mediunidade com responsabilidade como uma forma de auxílio e aprendizado. Não é? O médium, aquele que é psicofônico ou psicógrafo, ou qualquer outro tipo de mediunidade que ele tem, muitas vezes ele pensa que ele é a última bolachinha do pacote. Eu vou lá. Muito pelo contrário, ele é o que mais deve. Ele assumiu a responsabilidade de trabalhar com mediunidade nessa encarnação, porque ele tem muito débito lá de trás pendurado que ele precisa reparar. Ele veio para ajudar os outros se ajudando. Né? Não é porque ele é melhor que ninguém, não. A evolução espiritual. Todos os espíritos estão em constante evolução, com o objetivo final de atingir a perfectibilidade espiritual, né? Porque a perfeição é Jesus, é Deus, nós não chegaremos lá. Perfectibilidade, chegaremos próximos a Ele, né? Então todos os espíritos estão em constante evolução. E essa constante evolução, nós estamos em constante evolução. A cada encarnação nós vamos evoluindo um pouquinho, nem que seja uma vírgula nós vamos evoluindo, não é? Porque o espírito ele não retroage, ele evolui constantemente.
No mínimo, aliás, no máximo, ele pode dar uma estacionada. Mas nessa estacionada, pelo menos uma vírgula ele aprende na estacionada. Mas a nossa finalidade é evoluir, é avançar. Porque Deus, quando nos criou, lá no princípio inteligente, ele pegou assim, colocou na palma da mão e fez assim, ó, vai meu filho, eu te espero aqui, ó. Não tenho pressa. Venha quando você quando você estiver pronto, chegue. Então, quer dizer, ele não falou amanhã, daqui um ano, daqui um milhão de anos, não falou. Ele falou, vai, se prepare e volte, que eu estou te aguardando. Então, nós temos todo um caminho a percorrer. Uns conseguem evoluir um pouco mais rápido, outros nem tanto, mas a evolução, ela é para todos vão chegar à evolução, não tem um que vai ficar para trás, ninguém fica. Jesus não disse que até a última ovelha será resgatada? Então ninguém vai ficar para trás. Então nós precisamos entender justamente isso, que essa evolução, ela é necessária, ela é obrigatória para cada um de nós, porque nós estamos aqui justamente para isso, para evoluir, para crescer. A prática do bem, o autoaprimoramento e o amor ao próximo são caminhos para a evolução. Eu costumo dizer o seguinte, fazer o bem é uma questão de inteligência. Porque todo o bem que nós fizermos será o nosso advogado por toda a eternidade em qualquer parte do universo. Qualquer parte do universo. Então veja só, se eu fizer um bem aqui para alguém, eu vou desencarnar, vou reencarnar num outro planeta amanhã, esse bem ele vai me acompanhar lá também. Onde eu estiver, esse bem vai me acompanhar. Sendo que as únicas coisas que nos acompanham é a nossa moralidade, intelectualidade e espiritualidade. É o que nós levamos aqui, o resto fica tudo aqui. E eu vejo pessoas se matando aí por causa de um carro que a família que herdou um carro, tem 5 para herdar o carro, se for vender não dá um pneu para cada um, uma casa que ficou lá, todo mundo quer um pedaço da casa, arranca uma parede, dá para cada um, vê o que eles fazem. Então, quer dizer, não adianta isso daí, são bens materiais, isso tudo fica aqui. Tá? Eu tenho pena dos faraós, coitado, eles devem estar se remoendo no túmulo lá, como diz o outro, né? Porque o sarcófago ia cheio de ouro, de pedras preciosas, para eles gastarem na outra vida. Aí quando abrem, lá está tudo ali, e eles lá do outro lado, eles devem estar, poxa vida, tudo que eu fiz lá, prepararam tudo, eu não trouxe nada para cá, poxa. Então já pensou que sofrimento, né, que deve ser para eles lá do outro lado? Às vezes eu fico me imaginando um faraó, falando, nossa, que vergonha, né? Lá do outro lado querendo a fortuna, e a fortuna está lá e não pode pegar de jeito nenhum, não vai fazer nada também do outro lado. Então, quer dizer, muitas vezes nós somos assim também, não é? Nós queremos herdar alguma coisa que nós nem fizemos esforço para ter, é uma herança, nós recebemos e estamos brigando por uma coisa que não foi nós que fizemos. Então, transformação interior. A prática do autoconhecimento como chave para o despertar, analisar nossas ações, emoções e pensamentos diariamente, né? Passar no crivo da razão, fazer igual Santo Agostinho fazia. À noite, quando ele chegava em casa, depois de um dia de trabalho, ele se sentava e ele começava a pensar e escrever. Hoje eu levantei 5 horas da manhã, eu passei por tal lugar assim, eu vi uma pessoa necessitada lá, eu dei um pedaço de pão, passei no outro lugar, daí eu passei direto, vi uma pessoa lá, mas eu não fui nem saber se ela precisava de ajuda ou não. Então ele ia fazer um levantamento da vida dele, o que ele fez durante o dia, o que ele deixou de fazer e o que ele poderia ter feito, que ele se omitiu. Tá? Então é isso que nós precisamos fazer muitas vezes também, à noite, passar no crivo da razão no nosso dia, como foi, como que eu agi na empresa que eu trabalho. Eu fui honesto com o meu patrão, eu exijo o pagamento dele, mas eu fui honesto com o trabalho lá na empresa dele? Eu doei o que ele espera de mim? Né? Então muitas vezes nós fazemos isso, nós exigimos, mas nós não retribuímos aquilo que nós nos propusemos a fazer. Então isso daí faz tudo parte da nossa evolução. Vivendo de acordo com os princípios espíritas. A importância de aplicar os ensinamentos espíritas em todas as áreas da vida, no trabalho, nas relações familiares e na comunidade, né? Principalmente na nossa família. Né? Na nossa família é onde se encontram os nossos maiores desafetos. Ninguém tem aquela família, né, que é uma pedra de diamante sobre a mesa. Ninguém tem uma família assim. Assim como nossos dedos, cada um é de um formato, cada um de um tamanho, a nossa família também. Só que o tamanho de cada um ali é moral.
Cada um vem com uma moralidade, cada um vem com uma personalidade. E nós precisamos estarmos juntos ali para podermos desenvolver essas potencialidades, compreender melhor o outro, nos colocarmos no lugar dele na hora das dores, entender melhor ele que o da rua entende, né? Porque dentro de casa é muito difícil muitas vezes você abraçar, dar um sorriso de orelha a orelha, né? Na rua é muito fácil. Eu falo que a casa espírita é o melhor teatro que existe, né? A gente chega na casa espírita, abraça o outro, fala, oi, como está você? Que felicidade, que alegria de te ver. E o cachorrinho, o papagaio, o periquito, como é que está? Agora quando sai na rua, primeiro que passa e dá uma fechada, a gente já... Então, quer dizer, a gente já perde a paciência. Então, quer dizer, são máscaras que nós usamos. Nós precisamos eliminar essas máscaras. Precisamos ser naturais, genuínos, né? E essas máscaras elas nos atrapalham. A prática da caridade, o despertar da consciência também se expressa através da prática da caridade, seja material ou espiritual. O Paulo de Tarso, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Ali ele fala sobre 3 caridades, a material, a moral e a espiritual, né? Então esses 3 tipos de caridade eles são muito benéfico para todos nós. O material é aquele que você ajuda a pessoa com o que você pode, uma roupa, um alimento, um calçado e tudo mais. Esse é o material. O moral é aquele que você mostra para ela o caminho do bem, o caminho que ela deve trilhar para se tornar uma pessoa melhor. E o espiritual é aquela que você ajuda ela a se espiritualizar. Mostra para ela que existe um Deus acima de nós, existe um ser superior, não importa o nome que cada um dê a ele, mas tem um ser superior, ele que rege todo esse universo. Já pensou se a Terra sair da sua órbita aí 1 centímetro, o que acontece? Não só com a Terra, mas com os outros planetas que estão à volta, né? É uma calamidade, uma destruição total. Então, nós precisamos entender justamente isso. Orientar a pessoa sempre no caminho da espiritualidade. Fora da caridade não há salvação, acabamos de falar, né? Exemplos do despertar da consciência. Chico Xavier. A vida e o trabalho do Chico, um dos maiores médiuns e divulgadores da doutrina espírita, como exemplo de alguém que viveu plenamente o despertar de sua consciência. Tanto que ele vivia da aposentadoria dele lá no Ministério da Agricultura. Ele vivia com o salarinho dele, tudo que ele ganhava ali, ele ganhou até avião, fazendas, mas foi tudo distribuído para a caridade. O quartinho dele, quem não foi lá ainda lá na terra dele, lá, esqueci o nome lá. Quem não foi lá ainda, vá lá fazer uma visita, vocês vão ver o quartinho dele, pequenininho, estaria, aquela caminha dele. Eu sentei lá, tirei fotografia de fazer uma média e tudo mais. Mas vão lá conhecer, para ver a humildade que ele vivia. Tá? Ele escreveu 412 livros. Se ele tivesse vendido, recebido direitos autorais de todos esses livros que ele escreveu, ele seria um dos mais milionários aqui do Brasil. Muito dinheiro ele teria, mas ele nunca doou, ele deixou testamento, casas aí, para receber esse dinheiro, é distribuído até hoje para essas casas que ele auxiliava quando estava vivo ainda. Pessoas que através do Espiritismo encontraram respostas para suas questões mais profundas e transformaram suas vidas em busca de evolução. O Bezerra de Menezes, não é? Quem já leu algo sobre o Bezerra de Menezes vai perceber o quão caridoso ele era. O Divaldo não se fala, né? Divaldo, ele deixou uma família na Bahia, lá na Mansão do Caminho. Então, muitas vezes esses espíritos, eles vêm justamente para isso, para nos deixar exemplos, né? Assim como Cristo veio para nos deixar exemplos. Ele não deixou uma letra escrita sequer, nem uma vírgula, mas deixou exemplos que hoje nós nos reunimos nas casas religiosas justamente devido aos exemplos que ele deixou. Mas muitas vezes também nós lembramos dos exemplos dele quando nós estamos reunidos numa casa religiosa. Saiu daqui e nem lembra mais dele, né? Não lembra de nada. O caminho para o despertar. A busca pelo conhecimento e pela prática. Estudar os livros da codificação espírita, né? O livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, etc., como forma de ampliar o entendimento e acelerar o despertar, né? Aqui na casa nós temos às quintas-feiras um estudo de 1h30, das 8 às 9h30, das 20 às 21h30, sendo 40 minutos do livro dos Espíritos e 40 minutos do Evangelho segundo o Espiritismo. É um estudo interativo. Cada um fala
que compreendeu, o que entendeu do texto. Não tem certo nem errado, cada um se exprime daquela melhor maneira. E chama-se evangelioterapia, porque as pessoas colocam mágoas que estão acumuladas no seu coração, dependendo do tema que cai, há muito tempo. A pessoa está sofrendo com aquilo, e no evangelioterapia ela consegue colocar para fora. Ela recebe orientação, informação e tudo mais. E assim, esse evangelho é justamente para isso. Quem tiver oportunidade, quinta-feira, às 20 horas. A importância do amor e da caridade. O verdadeiro despertar da consciência espírita se dá quando o indivíduo vive os valores do amor incondicional, empatia e caridade. Né? Ser empático é muito bom. Né? Empatia é você se colocar no lugar do outro. Sofrer o que ele sofre. Sentir a dor que ele sente. Porque é muito fácil você passar, virar o rosto do lado quando vê um morador de rua caído na sarjeta, uma pessoa alcoolizada ou drogada, né? É muito cômodo a gente passar e ir embora. Agora, quem quiser ter uma experiência melhor, eu indico Filhos da Luz, aqui no final da Rui Barbosa. É uma clínica de reabilitação de dependente químico, tanto do álcool quanto da droga. Vai lá, conversa com o Ronaldo lá, que tem uma oportunidade de trabalho para, nem que seja para trabalhar um dia lá, para ter uma experiência. A Casa Maria Maia, vai fazer um dia lá, um dia de trabalho na Casa Maria Maia. Agora que vocês vão perceber que muitas vezes nós reclamamos de barriga cheia. Não precisa olhar para trás, nós olhando do lado, nós enxergamos situações muito piores do que a que nós estamos passando. O autodesenvolvimento e reflexão. Cada um de nós é responsável por sua própria evolução. O despertar começa com a busca pessoal por conhecimento, crescimento espiritual e a prática do bem. Né? Eu preciso buscar conhecimento. Eu preciso adquirir conhecimento para me tornar uma pessoa melhor. Mas esse conhecimento ele precisa ser exteriorizado em forma de ação. O Paulo de Tarso não disse que a fé sem ação ela é morta? O conhecimento também, sem ação, sem a prática, sem exteriorização, ele também é morto, o conhecimento. Não adianta. Nós precisamos exteriorizar aquilo que nós aprendemos. Essa exposição é uma introdução para começarmos a compreender o que significa o despertar da consciência, incentivando-nos a aprofundarmos na doutrina e aplicar seus ensinamentos em nossas vidas. Estudar a si mesmo é a arte mais difícil que existe, né? Porque enquanto nós estamos estudando o outro, é muito fácil. Aqui eu estou olhando, ó, aquele ali, aquela lá. Mas quando estou a me estudar, aí se torna bastante difícil. Então, que essa reflexão de hoje sirva, né, como um alerta para o nosso desenvolvimento, que nós possamos aí, através do conhecimento adquirido, colocá-lo em prática, divulgar a nossa doutrina maravilhosa, para que nós possamos também nos melhorar através do conhecimento adquirido. Bom, vamos então encerrar, né? Agradecendo sempre ao Pai pela oportunidade de trabalho que Ele nos oferece, agradecendo pelos ensinamentos da noite. E assim então, vamos refletir sobre os acontecidos de hoje, para colocarmos em prática no nosso dia a dia, em toda a oportunidade que nos for oferecida. E agora, para encerrar, uma oração celta. Que a estrada se abra à sua frente, que o vento sofre levemente às suas costas, que o sol brilhe morno e suave em sua face, que a chuva caia de mansinho em seus campos, e que até que nos encontremos novamente, que Deus lhe guarde na palma de suas mãos. Gratidão a todos, que Jesus nos abençoe.